Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio de hoje apresentando experiências pessoais minhas. Eu sou Augusto, para quem já ouve esse episódio aqui há muito tempo já sabe que eu já me expus em vários momentos falando sobre várias vivências da minha vida. Em alguns episódios eu falo coisas mais pessoais, em outros eu trago discussões, trago alguns assuntos mais cabeças, assim, alguns em relação a ser humano, a sociedade, a espiritualidade, mas hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto pessoal, que é a minha vivência com o esporte. Eu vou trazer aquilo que eu aprendi como um praticante da arte suave, mais conhecido também como jiu-jitsu. Então, antes disso, eu gostaria só de reforçar que nós temos um canal no Instagram, um perfil @pedrapodcast. Lá você tem todos os detalhes de todos os outros episódios que já se passaram. E também agora a gente está com um canal no YouTube. Na verdade é um canal pessoal meu que eu estou subindo os episódios do podcast para lá, que é apenas Guto. Apenas Guto, tudo junto, você procura no YouTube. E lá também já tem os outros episódios para quem não ouve o podcast através dos agregadores de áudio, streaming, tipo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Pode ouvir pelo YouTube normal, lá tem os episódios também. Esse episódio ainda não está por lá, mas já tem outros lá e logo ele vai estar. Então vamos começar o episódio de hoje. Vai ser um episódio um pouco mais pessoal, como eu falei, mas antes disso eu quero trazer algumas coisas sobre a arte suave, né? Sobre o jiu-jitsu, para quem não tem assim muita noção do que é esse esporte. Bom, começando, o que é o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, ele é uma modalidade uma modalidade esportiva, né? Conhecido também como arte suave, é uma arte marcial. Ele é conhecido como esporte de luta, mas na verdade é uma arte marcial. Por quê? Porque não é apenas uma questão do esporte em si, da prática esportiva. Ele tem toda uma filosofia que faz ele ser uma arte como na sua essência, né? Tem uma filosofia por trás daquilo que é plenamente físico. Só para reforçar aqui, eu não sou um especialista de nada, até no próprio jiu-jitsu eu sou apenas um faixa azul. Eu vou explicar um pouquinho também de como funcionam as faixas. Então não me julguem tanto pelas coisas que estou falando, eu vou trazer mais a minha experiência. Esses conceitos é em cima daquilo que eu já aprendi no dia a dia de treino ou por estudos assim por fora, mas eu quero trazer algo mais pessoal mesmo, eu não quero trazer coisas muito, me aprofundar tanto nesses assuntos, que é para não ocupar muito tempo. Então estou falando mais assim por alto mesmo do que é o jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu ele é uma arte milenar, então tem mais de 1000 anos, né? Então a gente percebe que realmente ele tem história, e aí por isso, até chegar aqui na gente no Brasil, o jiu-jitsu ele passa por várias etapas no mundo, então envolve também muito viés político para a propagação do jiu-jitsu pelo mundo, até chegar no Brasil, através do movimento da interiorização do Brasil, ainda no final do século XX. E aí acontece esse movimento onde os japoneses eles estavam sendo atraídos para o Brasil com propostas de negócio, né, para povoar, e nisso vem a família do Matsui Maeda, né, conhecido também os Gracie. Eles vêm ser os precursores dessa história. Então, se vocês quiserem se aprofundar na história do jiu-jitsu, tem que gravar esses nomes. O sobrenome dos Gracie, dessa família, e também o Kodikoma, que é o precursor assim, do jiu-jitsu no Brasil. E o jiu-jitsu do Brasil, ele começa aqui em Belém do Pará, para quem não sabe, no norte do Brasil. E aí, a partir de um determinado momento, a família Gracie se muda para o Rio de Janeiro. E aí, de lá também, o esporte continua se difundindo, né, dentro do Brasil. E aí acaba que o jiu-jitsu no Brasil, ele ganha tanto gosto assim dos brasileiros, que o jiu-jitsu brasileiro ele acaba sendo uma variação do jiu-jitsu no mundo. E agora existe meio que o jiu-jitsu, que é o tradicional, e existe o jiu-jitsu brasileiro, que é um jiu-jitsu mais adaptado, que tem outro tipo de golpe, dentro da própria filosofia tem algumas mudanças. A jiu-jitsu, assim, ainda assim, mesmo o jiu-jitsu brasileiro, ele é muito tradicional. Então a gente tem muita da questão da filosofia do jiu-jitsu, que é algo do que eu aprendi também. Então vou falar um pouco sobre como que a arte suave me ensinou muita coisa, não apenas como prática de um esporte, de uma atividade física. E aí eu vou começar, acho que já dei um apanhado geral, já deu para situar um pouco
Para quem não conhece, então não é apenas uma luta, não é apenas uma briga, mas é uma arte marcial e tem toda uma filosofia por trás. E aí a primeira coisa que eu aprendi com Jiu-Jitsu foi que a gente sempre pode aprender mais, como estou falando aqui agora, várias coisas sobre a história do Jiu-Jitsu. Então, eu estou falando de algo vivo, algo que tá no passado, porque são pessoas que, inclusive, já morreram, mas também está hoje porque a história do Jiu-Jitsu ela continua por conta das pessoas que ainda praticam hoje, que é uma arte que, por exemplo, só no Brasil já tem mais de 100 anos, mais de um século de existência, e a arte em si é milenar. Então, a gente percebe que é uma história que se perpetua e a gente sempre pode aprender. Eu, por exemplo, eu entrei no Jiu-Jitsu tarde, assim, porque o Jiu-Jitsu ele é uma das vantagens dele é que qualquer pessoa em qualquer fase da sua vida pode entrar no Jiu-Jitsu. Não é que nem outros esportes, por exemplo, que a pessoa precisa ter um tempo de treino para se desenvolver, precisa ter idade, né? Tipo, por exemplo, a ginástica olímpica é um esporte que tem que entrar ainda na infância para tu se tornar um grande atleta, para tu ser um atleta olímpico, porque senão tu não tem tempo de se desenvolver dentro do esporte que pede esse tempo maior. O jiu-jitsu não, tu pode entrar até já depois, sei lá, sendo avô, tu pode entrar no jiu-jitsu e tu vai conseguir um lugar dentro desse esporte. Então, uma das coisas que eu aprendi é que a gente sempre pode aprender. E aí, como eu falei, dentro da filosofia do jiu-jitsu, eu aprendi sobre 3 pontos do jiu-jitsu que para mim fez toda a diferença, porque eu achava que eu não ia conseguir aprender algo tão importante para minha vida pessoal dentro de um esporte que eu nem conhecia tanto até entrar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse começo, mas eu quero falar agora sobre esse critério do que eu aprendi. O primeiro foi sobre as regras, né? Porque todo esporte tem regra, senão seria um caos, né? Mas as regras do jiu-jitsu, elas são regras muito claras e são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo. Regras de pontuação, regras de comportamento, regras de luta mesmo para assegurar a integridade física das pessoas, porque o jiu-jitsu, para quem não conhece, ele não é uma briga, ele não tem golpes assim contuso. O que tem no jiu-jitsu? Tem golpes de domínio, né? É uma posição, por isso que é considerado também o xadrez humano, porque é muito mais inteligência do que o próprio corpo em si. Mas ele é um esporte que ele preza pelo domínio, tem estrangulamentos e tem torções, né? Chaves, alavancas, então trabalha mais na parte de articulação e de domínio mesmo, de controle do oponente. Não tem soco, não tem chute, não tem golpes assim. Então acaba que o jiu-jitsu ele também é muito desafiador, porque ele pede não apenas do teu corpo, de tu te cuidar realmente do teu corpo, ter esse cuidado pro esporte, mas também cuidar da tua mente, porque a gente precisa ter concentração, precisa ter estratégia, precisa ter esse conhecimento do outro, conhecimento da arte, conhecimento de si próprio, para tu saber mais ou menos como tu pode te desenvolver dentro do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele com essa questão das regras, né, de ser uma filosofia, de ser muito da questão estratégica, mental, da inteligência, isso faz com que a gente tenha muita vantagem em cima de outras pessoas que, por exemplo, são mais fortes que a gente, são mais experientes que a gente, porque o jiu-jitsu em si, no começo, ele foi pensado justamente para dar oportunidade para pessoas que eram mais fracas, para pessoas que eram mais limitadas nesse sentido, sabe? Para que ela tivesse oportunidade diante de adversários mais fortes, mais rápidos, mais pesados. Então é uma arte que ela realmente ela vai muito na questão da inteligência, por isso que é considerado o xadrez humano. Cada movimento ele é friamente calculado para que qualquer pessoa consiga ter vitória assim, numa luta, que a gente chama de rola no dia a dia do treino, né? Então qualquer pessoa tem espaço. As regras elas são fundamentais para qualquer esporte. E também uma coisa que eu aprendi foi sobre a pontualidade, porque dentro dessas regras também tem a questão da pontualidade. Isso também vai depender muito de cada lugar que a pessoa treina, de cada centro de treinamento, mas onde eu comecei, o meu sensei, o meu mestre, na época que a gente chama de sensei, o professor do jiu-jitsu, ele era muito exigente com a questão da pontualidade, e a gente tem algumas coisas no jiu-jitsu para punir, né? Por exemplo, fazer flexão, algumas posições dentro da própria arte, que é o sprawl, que é o polichinelo, algumas coisas nesse sentido. E eu lembro que o horário de treino naquela época, quando eu comecei, era 5h30 da tarde. Só que eu fazia um curso técnico nessa hora, que era em outro bairro da cidade, que eu tinha que ir de ônibus, e eu saía às 5h30 de lá da faculdade. Então, o que acontecia? Praticamente todo o treino chegava atrasado, porque era impossível eu sair 5h30 e chegar às 5h30 no outro lugar que era longe. Então,
eu me esforçava muito para não chegar, às vezes eu conseguia realmente não chegar atrasado, mas geralmente chegava atrasado. Então, eu sabia que a pontualidade era muito importante e aí eu comecei a ter isso dentro de mim. Porque eu sempre tive um pouco de problema assim, com o horário, com pontualidade, porque eu tenho uma certa neura assim, com desperdício, então inclusive desperdício de tempo. E aí quando eu sei que, por exemplo, está marcado um evento ou um rolê, alguma coisa para um horário, e aquilo não vai começar naquele horário, o meu cérebro automaticamente se programa para a gente chegar já no tempo de limite. Então, marca-se 7 horas para começar às 7h30, então eu só vou chegar lá às 7h30. Se eu sei que está marcado para 7 horas, mas não vai começar às 7 horas, eu não vou chegar às 7 horas. Então, é algo que eu vim desconstruindo a partir do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele tem essa questão da pontualidade na cultura, na filosofia da arte, que isso vai de encontro à cultura do brasileiro, que é justamente de não ser pontual. E outra coisa também é a hierarquia. A hierarquia ela faz muito parte do dia a dia no jiu-jitsu, porque a gente tem os graus, as faixas, fora a questão de ter um sensei, que é um professor que vai te ajudar, tem também, dependendo de onde tu treina, vai ter outros graduados que também dão aulas, passam treinamento. Mas dentro do jiu-jitsu tem tem a divisão por faixa. Então cada faixa ela é como se fosse um degrau de evolução. E aí de uma faixa para outra tem os graus dentro da cor da faixa. Então, por exemplo, todo mundo começa como faixa branca, desde criança até adulto. Aí da faixa branca tu vai chegar numa outra faixa. Se tu é criança, tu tem algumas faixas até chegar na segunda faixa do adulto, que é azul. Se tu é adulto ou juvenil, né, já adolescente assim, jovem, tu pode pegar da branca para azul. Se tu é criança ainda, novinho, tu pode pegar faixa branca, faixa cinza, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde e faixa azul. Então são várias faixas, são várias cores. O adulto não, o adulto é branca, azul, roxa, marrom e preta. E aí então cada faixa dessa, para tu conseguir, não é algo tão simples. Vai depender também muito da filosofia da arte, vai depender muito de como o teu sensei ele julga essa questão do momento certo de tu evoluir. Alguns colocam em conta não apenas, geralmente é assim, não colocam apenas a questão do desempenho físico. É justamente por ser uma arte marcial, eles julgam outras coisas da filosofia, a questão do respeito, da pontualidade, do interesse da pessoa, da forma como tu lida no dia a dia com teus companheiros, como tu respeita essa hierarquia. Então tudo isso é levado em consideração também nesse momento de tu evoluir dentro da arte. E aí isso me fez aprender muito sobre hierarquia. Então, por exemplo, eu comecei com faixa branca e o meu mestre na época, ele era faixa acima de mim. Então, obrigatoriamente eu tinha que respeitar ele por ele ser mais graduado e por ele ser o meu sensei. Então, hoje em dia eu treino em outro lugar. Eu vou falar também daqui a pouquinho melhor sobre isso. E aí onde eu treino, além do mestre, tem várias outras pessoas com graus acima de mim. Então, preciso respeitar essa hierarquia, no sentido de algumas coisas mais particulares da luta que não vem ao caso agora, mas a questão da hierarquia é algo que eu aprendi também dentro da filosofia e é muito legal a gente saber que tem esse respeito. E aí agora eu vou passar a falar um pouquinho mais da parte física mesmo, porque querendo ou não, é uma arte marcial, mas também é um esporte, né? Tem a parte física. E uma coisa que eu aprendi foi a ver a dor com outros olhos, porque a partir do momento que a gente faz alguma coisa com o corpo ele dá sinais disso. Então, como é um esporte de luta, a gente tem muito da questão do treinamento do físico, para pegar resistência, para pegar exercício de calistenia, para pegar equilíbrio, para pegar força mesmo. E aí isso faz com que o nosso corpo ele sinta. Então, por exemplo, tu começa a sentir dores às vezes em músculos que tu nem sabia que tu tinha, porque dependendo do exercício tu vai trabalhar aquela musculatura. Então é muito legal porque ao mesmo tempo que são pequenas dores que começam a fazer parte do teu dia a dia, é algo que não digamos assim, algo que não tira o brilho da arte, muito pelo contrário. Quando tu não tá sentindo dor, parece que tu não tá fazendo certo, parece que sente falta de alguma coisa, porque a gente está acostumado a sentir uma dorzinha ou outra de vez em quando. Isso faz parte, até para quem faz musculação, que é algo mais
assim, digamos assim, menos fechado, né? Não tem muita regra, tu faz quando tu quer, a não ser que tu seja também atleta ou modelo, que tu precisa fazer aquilo. Mas, em termos gerais, assim, qualquer coisa que tu faça com o teu corpo, tu vai sentir, às vezes, alguma dor, alguma coisa. E aí isso também me fez descobrir no meu corpo osso, músculo, lugares assim que doem, que eu nem sabia que podia doer. Então, é a segunda coisa que eu aprendi no jiu-jitsu. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o começo mesmo, como foi a história, a minha entrada no jiu-jitsu. Eu não sei se o roteiro que eu fiz aqui tá coerente, agora olhando assim, parece que tá meio errado, mas agora eu vou falar do meu começo. Eu comecei no jiu-jitsu tarde. Eu comecei com 20 anos, 19, acho que era 20, 19 para 20 anos, assim. Então, teoricamente, para um esporte é tarde, né? Como eu falei, mas o jiu-jitsu ele abraça qualquer pessoa em qualquer faixa etária. E aí, como foi isso? Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse treinar uma luta, uma arte marcial. Porque quando eu era criança, até a minha pré-adolescência, por muitos anos eu e meus irmãos a gente treinava ginástica olímpica. Então, eu imaginava que se um dia eu fosse voltar a fazer algum esporte, seria ginástica olímpica, mas os caminhos eles vão mudando, né? A gente vai fazendo outras coisas e até isso ficou distante, mas eu nunca me vi numa arte marcial. Só que eu tenho um amigo que surgiu por conta de outros amigos que eram ovelhas dele, que ele é pastor. E aí esse pastor, meu amigo, ele começou um projeto social na igreja que ele pastoreava, que ficava no mesmo bairro que eu moro. E aí ele me falou do projeto, me convidou para treinar, apesar de que o projeto no começo já era um projeto só para criança e adolescente, e na época eu já era maior de idade, né? Já tinha 19, 20 anos, mas ele me convidou porque a gente tinha essa amizade de muitos anos. E na época, na verdade, eu tava passando por um perrengue na minha vida, uma barra assim, que aí eu tava até tendo um acompanhamento psicológico, e aí eu compartilhei isso com a profissional que estava me atendendo, né, e ela achou muito válido eu ocupar minha mente com outras coisas. Então foi na mesma época que eu comecei a estudar o curso básico de teologia, comecei a me envolver com o movimento estudantil da Cru Campus e comecei a treinar jiu-jitsu. Então foram três coisas assim que entraram na minha vida naquele momento que até hoje assim faz muito parte do meu dia a dia. E eu comecei assim meio que com uma indicação médica, né? Porque eu nem estava tanto afim, mas surgiu a oportunidade, a psicóloga me orientou a tentar e eu fui, assim, sem saber quase nada sobre. Eu tinha ido em um campeonato assistir a luta desse pastor que é meu amigo, e aí mas também eu não entendia muita coisa. Eu nem tinha tanto interesse assim, porque eu realmente não me via lutando. E aí acaba que quem entra no jiu-jitsu se apaixona porque, como eu falei, não é só uma briga, né? Tem toda uma filosofia por trás e tu te envolve com uma equipe e aquilo vai fazendo bem pro teu corpo, vai fazendo bem pra tua mente, então é difícil de desistir depois. E aí ele me convidou e eu comecei. O primeiro treino, eu lembro disso, que o primeiro dia, o treino de inauguração do projeto, eu já me considero desde o começo, porque eu estava vindo da faculdade nesse dia e eu parei na frente da igreja onde funcionava o projeto social e fiquei assistindo uma parte do treino. Eu nem entrei, eu só fiquei olhando lá de fora. E aí, nesse mesmo dia, que foi que ele me convidou pelo Instagram, e aí no segundo treino eu já fui treinar, já comecei. Ele me deu o meu primeiro kimono, meu segundo kimono também. Na verdade, eu nunca comprei um kimono. Meu primeiro kimono, meu sensei que me deu, e o segundo kimono também ele conseguiu me dar, porque como é projeto social, ele conseguia assim, alguns investimentos também para ajudar os alunos, né? Porque funcionava lá no bairro, que é uma parte periférica, e aí ele conseguia isso, então eu consegui ganhar os 2 kimonos, eu ganhei dele. E aí o meu terceiro kimono, que é o que eu uso hoje, eu ganhei também de um amigo que treina comigo nesse outro lugar que eu tô treinando. Então é como se fosse uma família mesmo. O jiu-jitsu a gente acaba se apegando muito assim às pessoas. E aí eu comecei a treinar e de lá eu segui durante muitos anos. E aí o que eu aprendi nisso? Que a vida é uma doidice. A gente não tem controle assim do que vai acontecer, a gente não se conhece tanto, porque como eu falei, eu não esperava um dia estar treinando uma luta, até porque eu sempre me achei um pouco covarde, né, já falei sobre isso aqui em algum episódio. Eu sempre me achei assim meio fraco, porque apesar de que briga, eu não consigo ver benefício em briga. Pra mim, a pessoa que vai resolver as coisas na porrada é uma pessoa burra. Porque aquilo não resolve nada, é uma coisa muito do animal, sabe? Tu querer medir força, medir potencialidade assim física.
Eu acho que pro ser humano que a gente tem a mente, tem um cérebro para raciocinar, eu acho que brigar é uma coisa muito, muito vaga. E como eu já era uma pessoa já era fraco, já sou magro, né, pequeno, então acaba que para mim nunca foi vantagem. Só que o jiu-jitsu ele vai além de uma briga, porque justamente como não tem esses golpes, e eu acho que eu tinha muito problema de reflexo, e aí acabou que me ajudou, porque como tinha que pensar, eu gosto de pensar. Então, como tem essa questão da estratégia, para mim era ótimo. Eu fazia a parte do físico, mas também tinha essa questão desse desafio mental. Então era ótimo. Mas eu nunca me imaginei que eu fosse treinar isso. E aí acabou que depois que eu terminei a faculdade, a gente teve uma pausa. Na verdade, em 2019 eu precisei parar. Eu ia parar por um ano porque eu ia começar um outro curso técnico. E aí esse curso ele era integral, então a carga horária não ia dar para eu treinar. Era um curso de um ano, então eu falei, vou parar por um ano. Conversei com o meu mestre, né? Vou parar por um ano para fazer esse curso e depois eu volto. Voltei em 2020. Aí fiquei em 2019 parado, 2020 quando eu ia voltar, pandemia. Veio a pandemia, então parou tudo, fechou a academia. E aí nesse tempo também, o projeto social que eu treinava, ele se mudou. Então não ficaria mais aqui em Belém, no bairro onde eu moro. Ele se mudaria para uma outra cidade aqui da região metropolitana, que é a Ananindeua, para onde o pastor já morava. Ele ia para Belém para o projeto, para o trabalho da igreja. E aí acabou que também isso ia dificultar um pouco, né? Porque eu ainda ia continuar estudando, já tinha faculdade, tinha trabalho, tinha outras coisas, e me deslocar para treinar em outra cidade, assim, ia ficar mais complicado. E aí veio a pandemia e aí que atrapalhou tudo mesmo. Então, um ano que eu programei de ficar parado, acabou se estendendo para 2 anos, porque 2020 não rolou por causa da pandemia. Em 2021, eu já estava a fim de voltar, só que a pandemia ainda não acabou, né? A gente está em setembro e a pandemia ainda não acabou. Mas aí no começo do ano as coisas foram flexibilizando, e aí eu tenho um amigo que ele já estava treinando, e aí ele treinava em outro lugar. Inclusive era um lugar que ficava no caminho, o CT ficava no caminho, o centro de treinamento ficava no caminho da faculdade. Então quando eu pegava a Avenida Perimetral, que eu ia para a faculdade, eu passava na frente, eu ficava olhando e eu falava, eu não via a hora de voltar para o treino, só que naquele momento eu ainda não podia voltar, né? E aí quando foi 2020, esse meu amigo me convidou para ir para um treino teste, e aí eu fui assim, sem pretensão mesmo, até meu kimono estava até sujo, né? Ficou muito tempo guardado, que eu não tava nem esperando, ele foi desmorar. Eu levei o kimono só pra levar, mas eu queria só assistir a aula. E aí acabou que o mestre lá me convidou pra já treinar naquele dia, eu tava com o kimono, então eu fui treinar. E desde lá eu não parei mais. Então eu voltei no momento em que eu nem esperava, por conta da pandemia, eu achei que ia atrasar muito. E aí acabou que eu voltei no momento que eu nem esperava e eu tô até hoje. Então, o que eu aprendi nesse tempo? Primeiro que eu aprendi que o adulto ele tem que fazer escolhas difíceis, né? Porque eu tive que parar, como eu falei, por um ano por conta dos estudos, e foi uma escolha que não foi muito fácil, porque o jiu-jitsu ele me trazia muitos benefícios naquela época. Eu precisava estar no tatame, precisava estar com aquelas crianças do projeto social. E aí foi uma escolha muito difícil para mim. E é algo que a gente realmente tem que fazer. O adulto ele toma muitas decisões o tempo todo, inclusive algumas que a gente não gostaria de tomar, mas precisa. Então é uma das lições que também eu aprendi com o jiu-jitsu. E aí a outra é que o tempo ele é um recurso valioso, porque a gente muitas das vezes não tem tempo para fazer tudo o que a gente gostaria, ou às vezes a gente desperdiça o tempo. Aí um tempo que eu gostaria de estar treinando, eu não podia porque eu tinha que estar estudando. Então é um recurso que a gente tem que administrar. Eu falo muito sobre o tempo porque realmente é um recurso muito valioso. A gente fala muito sobre dinheiro, sobre energia, sobre inteligência, mas o tempo ele é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E se a gente não souber administrar ele, a gente perde muita coisa. Então, o jiu-jitsu também me ensinou muito disso. Primeiro que o tempo dentro da própria arte ele já é uma coisa muito importante, porque a gente tem um tempo para lutar. E às vezes tu tá exausto naquela luta, mas tu sabe que falta 1 minuto, falta 30 segundos, e tu aguenta, e tu resiste. Assim como também na parte do exercício físico, tem posição, tem tipo de exercício que a gente só falta morrer. Então, quando tu vê que não, falta só 10 segundos, então tu aguenta naquela posição, tu aguenta naquele, fazer mais, sei lá, mais 100 abdominal, mais 50 abdominal, mais 10 flexão. Então, o tempo em si, ele vai te ensinando a como tu resistir, como tu aguentar e como também valorizar e saber administrar o tempo. E é uma outra lição que eu aprendi. E aí eu voltei, né, agora em janeiro,
E eu fui aprendendo como que o tempo ele é valioso e agora eu tenho que administrar melhor meu tempo. Aqui no meu trabalho, funciona por escala. Então, cada mês muda a escala. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando no horário do meio-dia. Então, acaba que como eu treinei à noite, eu conseguiria treinar normal. Mas quando eu tô na escala de trabalhar à noite, eu tenho que me organizar porque eu tenho que sair do trabalho direto para a academia ou direto para a igreja. Então, o tempo ele é muito importante. A gente precisa aprender mais sobre isso, não só no esporte, mas na nossa vida mesmo como um todo. E eu acho que, principalmente para quem é adulto, precisa entender a importância de saber administrar o tempo. E aí eu voltei. E uma outra coisa que eu aprendi é que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Porque, como eu falei, eu não esperava voltar agora, 2021, não esperava voltar, não esperava que uma pandemia viesse atrapalhar no meio do caminho, eu esperava passar só um ano parado, mas a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu torci o meu tornozelo, acho que foi em março, eu não sei, fevereiro, março, por aí. Aí eu torci meu tornozelo e tive que passar uma semana de licença do trabalho. E eu tive que passar, acho que, mais de um mês e meio, assim, sem treinar. Então, é outra coisa que eu não sabia que eu poderia acontecer. Que eu poderia ter me bater, assim, um pouco mais sério e ter que maneirar no treino, ter que ficar sem trabalhar. Então, são coisas que a gente não conhece, mas o jiu-jitsu em si, ele tem muito benefício. Apesar de ter também pontos assim a serem vistos, porque, por exemplo, é um esporte um pouco caro, apesar de que tem academia que cobra uma mensalidade razoável, assim, popular, que dê para todo mundo treinar, mas o kimono ele é caro, os campeonatos ele tem um valor muito caro para tu participar, então acaba que é um esporte muito caro, mas a gente consegue resistir, né? E aí, para resumir, né, o jiu-jitsu ele é esse esporte, ele é essa arte marcial que faz a gente trabalhar nosso corpo, a nossa mente, e essa questão do acolhimento também social, de tu ter uma equipe, de tu de sentir parte daquilo. Então, por exemplo, eu estou resolvendo um problema de saúde que eu não vou falar agora aqui, eu vou falar talvez em outros episódios, mas eu não estou treinando esses tempos, essas semanas. Eu estou parado, mas ainda assim eu continuo fazendo parte da equipe. Eu estou no grupo, a gente conversa, a gente tira brincadeira. Os meus parceiros, eles sempre perguntam quando é que eu vou voltar, como é que eu estou. Então é muito importante ter esse espaço de acolhimento. E o jiu-jitsu, eu não sei nos outros esportes como é, mas vale muito a pena a gente se sentir, sabe, parte de algo maior. Não apenas eu estar lá fazendo pelo meu corpo, fazendo pela minha saúde, mas também fazendo pelo lado social, cuidando da minha mente, distraindo. Às vezes do estresse do dia a dia, ele chega no horário do treino, parece que nunca, parece que tu desliga a tua mente dos problemas, das coisas do dia a dia. Então o jiu-jitsu tem muitos benefícios, e são essas coisas assim que eu posso falar um pouquinho sobre o que eu aprendi, mas tem várias outras coisas que inclusive eu falo um pouco no episódio tutorial de como nunca mais desistir de nada. Eu falo também sobre algumas coisas que eu aprendi no jiu-jitsu, e aí pode ouvir lá também, que eu não vou dar spoiler aqui, ouve lá esse episódio também, que complementa um pouco esse, mas esse aqui foi muito específico do jiu-jitsu. Então, eu deixo aqui uma declaração de amor, né, pelo esporte que me acolheu, que entrou na minha vida, e eu espero, ainda bem que a arte permite isso, nunca parar de treinar, porque traz muito benefício. E também fica a dica, né, para você que não faz nada do seu corpo, que é um sedentário, velho, cara, vai fazer alguma coisa, vai correr, vai fazer alongamento, vai procurar fazer um exercício físico, porque é importante, sabe? É saúde pro corpo, é saúde pra mente. E se tu quiser uma sugestão, fica a sugestão: treina jiu-jitsu. A gente se ouve nos próximos episódios e a gente vai ficando por aqui.